Avramis River. Neste vídeo irá aprender a leitura do relógio, o sinal River branco, o sinal de alinhamento, o sinal de saída. A leitura do relógio identifica a inclinação do River azul e mostra-nos a força do instrumento. A leitura das 2 horas ou superior sinaliza uma tendência em alta com força crescente à medida que chegamos às 12 horas. Uma leitura entre as 2 e 4 horas sinaliza a fase de distribuição, um mercado lateral mais volátil. A leitura das 3 horas aponta para um mercado mais lento. A leitura das 4 horas ou inferior sinaliza uma tendência em baixa com uma força crescente à medida que alcançamos as 6 horas. Em geral, a leitura do relógio identifica quando a tendência fortalece ou enfraquece. Um sinal River em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Os preços movem-se acima do River azul. Condição 2. O River castanho e dourado separam-se, criando um intervalo conhecido como o River branco. A entrada é ativada acima do máximo recente, onde o sinal foi gerado, ou após uma onda corretiva. O stop loss pode ser colocado abaixo do River dourado. Um sinal River em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Preços movem-se abaixo do River azul. Condição 2. O River castanho e dourado separam-se, criando um intervalo conhecido como o River branco. A entrada é ativada abaixo do mínimo recente, onde o sinal foi gerado, ou após uma onda corretiva. O stop loss pode ser colocado acima do River dourado. Um sinal de alinhamento em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Uma forte tendência em alta identificada por um River branco em alta. Condição 2. Uma onda corretiva descendente com um fecho dentro do River azul ou castanho. Condição 3. Uma vela de inversão em alta a fechar acima do River azul. A entrada é ativada acima do máximo recente da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado abaixo do River castanho. Um sinal de alinhamento em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Uma forte tendência em baixa identificada com um River branco em baixa. Condição 2. Uma onda corretiva em alta com um fecho dentro do River azul ou castanho. Condição 3. Uma vela de inversão em baixa fechando abaixo do River azul. A entrada é ativada abaixo do mínimo recente da vela que gera o sinal. O stop loss pode ser colocado acima do Rio castanho. Um sinal de saída em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Uma forte tendência em alta identificada por um River branco em alta. Condição 2. O ângulo do relógio muda de tendência em alta para neutro. A saída é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. Um sinal de saída em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Forte tendência em baixa identificada por um River branco em baixa. Condição 2. O ângulo do relógio muda de tendência em baixa para neutral. A saída é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal. Quando um River em alta é identificado, uma seta verde aparece abaixo da vela gerando o sinal. Mais informação sobre o sinal pode ser encontrada no painel de monitorização ao clicar no envelope na parte esquerda do painel. Um River em alta sugere novas posições longas e a saída das restantes posições curtas. Uma entrada pode ser colocada acima do recente máximo com um stop loss como proteção abaixo do River dourado. O mercado continua em alta e ativa a entrada anterior. A tendência em alta é considerada forte quando o River e ângulo de leitura permanecem em alta. À medida que o River perde a inclinação em alta e a leitura do relógio torna-se neutra, é gerado um sinal de saída em alta. Mais informação pode ser encontrada no painel de monitorização. Uma saída em alta sinaliza fraqueza na tendência em alta e sugere a saída das posições longas remanescentes.
Uma saída pode ser executada abaixo do mínimo da vela que gera o sinal. No movimento descendente, um river em baixa será identificado com uma seta vermelha. Ao clicar no envelope no painel de monitorização, mostra mais informação sobre o sinal. Um river em baixa sugere novas posições curtas e a saída das posições longas remanescentes. Uma entrada pode ser colocada abaixo do mínimo da vela, com stop loss como proteção acima do river dourado. À medida que o mercado continua baixo, um novo sinal de alinhamento em baixa é gerado. Um sinal de alinhamento em baixa sugere novas posições curtas. O nível de entrada pode ser colocado abaixo do mínimo da vela, com stop loss como proteção colocado acima do river castanho. A tendência em baixa é considerada forte, enquanto o river e o ângulo de leitura permaneçam em baixa. O painel de monitorização delineia todos os sinais nos períodos de tempo ativados. Os períodos de tempo podem ser ativados ou desativados a partir do topo do painel de monitorização. Mais opções podem ser encontradas nas configurações do indicador. Para aceder às configurações do indicador, clique no botão direito do rato sob o gráfico e selecione a lista Indicadores. Selecionar o indicador Averamis River e clicar em Propriedades. A partir da aba de Entradas, pode ajustar os parâmetros do indicador. No topo da lista, o idioma do indicador pode ser alterado a partir do menu suspenso. A próxima opção é ativar o modo digitalizador, que está disponível na versão avançada. A seguir, os períodos de tempo selecionados no painel de monitorização podem ser ajustados. Todos os 6 períodos de tempo que aparecem no painel de monitorização podem ser ajustados. Através do menu suspenso, pode selecionar qualquer período de tempo. Mais para baixo, as dimensões do painel de monitorização também podem ser ajustados. Daqui, a altura e largura do painel pode ser alterada a par da largura de cada coluna. Seguindo para baixo, profundidade do indicador refere-se ao número de velas onde o indicador aparece. Com uma entrada de 25, o indicador River será visível através de 25 velas. A duração do sinal refere-se a quantas velas a seta sinalizadora continuará a mostrar após o sinal ser gerado. Uma entrada de 2 implica que após 2 velas do aparecimento do sinal, a seta será removida do gráfico. Mais abaixo, os parâmetros do indicador River podem ser ajustados, tais como os períodos usados, o shift e as configurações de cor. Usando a configuração Skin para o relógio, relógios de cores diferentes podem ser selecionados de acordo com a cor de fundo usada. Através do tipo de gráfico, a visualização das linhas do River podem ser ajustadas através das opções do menu suspenso. No entanto, a coisa mais interessante que pode fazer nas configurações do indicador é ativar o modo digitalizador, Scanner, no topo da lista. Fechando a janela de configurações, o painel de monitorização será recarregado com o scanner ativado. Quando o modo digitalizador estiver ativo, o indicador irá digitalizar todas as seguranças mostradas na janela de vista do mercado à esquerda e identificar todos os sinais ativos através dos períodos de tempo ativados. Ao clicar no envelope próximo a qualquer um dos sinais, muda o gráfico para o período de tempo do sinal, com mais informação disponível no painel de monitorização. Obrigado por verem o vídeo.